Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Vamos aos destaques. Trabalhadores recebem a primeira parcela do 13º salário, dinheiro que deve injetar 250 bilhões de reais na economia brasileira. Paraná segue sendo castigado pelas chuvas e parte da pista da BR-376, que foi atingida pelo deslizamento de terra, pode desabar. FMI pode revisar para baixo as projeções de crescimento da China. As políticas de Covid-0 estão entre os grandes motivos. E hoje tem duelo decisivo na Copa do Catar. Messi e Lewandowski se encaram em campo. Quem será que passa para a próxima fase? Polônia ou Argentina? Tudo isso a partir de agora. E hoje é a data limite para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário. O dinheiro é importante para cada trabalhador, mas também coletivamente para a economia do país. O pagamento vai injetar quase 250 bilhões de reais no mercado, o que representa 2,6% do PIB brasileiro. Vamos conferir. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, que também prevê que aproximadamente 85 milhões de brasileiros sejam beneficiados com rendimento adicional. O valor médio para o brasileiro é de R$ 2.672. O benefício deve injetar mais de 249 bilhões na economia brasileira, montante que representa quase 2,6% do Produto Interno Bruto, o PIB do país. O dinheiro extra deve ser usado principalmente para quitar dívidas, comprar presentes de Natal ou até mesmo investir. Lembrando que a lei determina que as empresas têm até o dia 30 para pagar a primeira parcela do 13º. O benefício é exclusivo para trabalhadores com carteira assinada. O pagamento deve ser no mínimo a metade do salário. Já a segunda parcela tem como data limite o dia 20 de dezembro. Quem tiver trabalhado o ano inteiro recebe o valor inteiro. Já aqueles que não cumpriram os 12 meses, o pagamento será proporcional ao período trabalhado. O cálculo inclui só os meses em que a pessoa trabalhou pelo menos 15 dias. Após a PEC da transição começar a tramitar, senadores articulam um teto extra, só que no valor de 80 bilhões de reais. A proposta de emenda constitucional apresentada pela equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já está registrada no sistema do Senado, com o apoio de 28 senadores de 10 partidos diferentes. O texto manteve a proposta original de tirar 198 bilhões de reais do teto de gastos. Apesar disso, interlocutores do novo governo falam em discutir valores menores, de 150 bilhões de reais ou menos, e ainda considerar a proposta do senador Tasso Gereissati, que não tira o programa social do teto, mas abre espaço de 80 bilhões de reais no teto. Já os senadores Esperidião Amin e Oriovisto Guimarães apresentaram uma emenda à PEC, com o objetivo de limitar o impacto a 80 bilhões de reais para o ano que vem. O texto prevê também que, se esse valor não for utilizado em sua totalidade, que o remanescente seja destinado para programas de geração de emprego. E hoje é uma data especial no Distrito Federal. É o Dia do Evangélico. Inclusive, é feriado em Brasília. A data lembra a importância da religião evangélica no país. Segundo o IBGE, mais de 42 milhões de brasileiros se declaram evangélicos, o que dá, em média, 1 a cada 3 pessoas. O ponto facultativo foi publicado no Diário Oficial da União. Segundo a publicação, a medida vale para todos os órgãos públicos, menos aqueles que prestam serviços essenciais à população. Estão previstas comemorações na capital federal com cultos e apresentações de músicas gospel. E o Tribunal Superior Eleitoral marcou a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do seu vice, Geraldo Alckmin, para o dia 12 de dezembro, às 14 horas. A Corte Eleitoral acolheu um pedido feito pelo Lula, que solicitou adiantamento do evento, que só ocorreria no dia 19 de dezembro. A cerimônia vai acontecer na sede do tribunal em Brasília. A entrega do diploma oficializa o resultado das urnas. É o último passo do processo eleitoral e também é uma condição formal para a posse, marcada para o dia 1º de janeiro de 2023.
Em São Paulo, o governador eleito, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o vice serão diplomados pelo TRE no dia 19 de dezembro. Subiu para 2 o número de mortos nos deslizamentos na BR-376 até o momento. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Mais de 15 veículos podem ter sido soterrados e as buscas por vítimas entram hoje no segundo dia. De acordo com a Defesa Civil, parte da estrada corre o risco de desabar. Os bombeiros continuam nos trabalhos de busca pelos desaparecidos dos deslizamentos causados pela chuva forte desta segunda-feira em Guaratuba, na BR-316. No momento, se estima que 15 automóveis e 6 caminhões estão soterrados nas pistas, que continuam interditadas nos 2 sentidos. Ainda não está confirmado o número de desaparecidos, mas as equipes de resgate e remoção de materiais estão trabalhando junto com geólogos e o tempo continua instável no local. Na tarde da segunda-feira, aconteceu o primeiro desbarrancamento, que causou um bloqueio na pista para os motoristas que cruzavam a rodovia 376, no quilômetro 669. À noite, veículos que estavam parados por conta do primeiro deslizamento foram pegos de surpresa quando aconteceu o segundo desabamento. As equipes estão tentando chegar até possíveis vítimas do desastre com vida. Ao todo, as equipes de força-tarefa entre bombeiros, geólogos e socorristas somam cerca de 60 pessoas do Paraná e de Santa Catarina trabalhando. O Corpo de Bombeiros afirma que as chuvas confirmadas para os próximos dias poderiam dificultar os trabalhos, mas que a equipe irá trabalhar 24 horas por dia para o resgate completo das vítimas do desastre. E antes do intervalo, vamos trazer para você a previsão do tempo. Hoje o dia será marcado por chuvas espalhadas em boa parte do país. Os alertas para deslizamentos continuam altos no litoral, desde o sul até o nordeste. Foram registradas enchentes nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Bahia. Então, durante o dia, esses estados continuam em alerta. Falamos agora da região Nordeste. Vamos juntos então conferir como fica a previsão para algumas cidades do país. Na região Nordeste, vamos olhar o Recife, no Pernambuco. A quarta-feira será de sol, mas atenção! Ao longo do dia, as nuvens começam a se formar e tem o risco de chuva a qualquer hora. A mínima será de 24 graus e a máxima de 28 graus. Em Aracaju, no estado de Sergipe, o dia também será de sol com muitas nuvens, mas a previsão é de chuvas rápidas por lá. A mínima hoje também fica em torno de 24 graus e a máxima também em 28 graus. Para terminar a nossa previsão, a gente fala aqui de São Paulo, aqui da capital. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui na capital paulista. Aquele dia clássico, não é verdade? Está tudo nublado e a previsão é que o sol apareça, mas que tenha, assim, pancadas de chuva ao longo da tarde e à noite, como tem sido esses últimos dias. A mínima será de 18 graus e a máxima de 28 graus. Veja a seguir, FMI pode revisar para baixo as projeções de crescimento da China. E hoje tem duelo decisivo na Copa do Catar. Messi e Lewandowski se encaram em campo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 43 minutos pelo horário de Brasília e trazemos destaque internacional. Morreu nesta quarta-feira em Xangai o ex-presidente da China, Jiang Zemin, aos 96 anos de idade. De acordo com informações da mídia estatal chinesa, Zemin sofria de leucemia e a falência múltipla de órgãos foi apontada como a causa da morte. Nascido em 1926, Zemin teve uma longa carreira política, ocupando diversos cargos, como no Ministério das Indústrias e a liderança de Xangai. Em uma carta aberta, o Partido Comunista Chinês fez homenagens e agradecimentos ao ex-presidente,
que liderou o país pelo partido entre 1993 e 2003. Em setembro de 2004, ele se aposentou de seu cargo como presidente da Comissão Militar Central. Um de seus principais legados foi desenvolver, junto ao Ministério, a economia da China, uma das maiores do mundo. E por falar nela, o Fundo Monetário Internacional alertou que pode revisar para baixo as projeções de crescimento da China. As afirmações foram feitas em meio às manifestações contra as medidas anti-Covid, que têm provocado impactos significativos na economia do país. O alerta foi feito nesta terça-feira pela diretora da entidade, Kristalina Georgieva. Risks are on the downside. In other words, os riscos são de baixa. Em outras palavras, embora estejamos projetando um crescimento de 3,2% para este ano e 4,4% para o ano que vem, existe de fato a possibilidade de que neste momento de incerteza muito alta tenhamos que revisar essas projeções para baixo. Para Georgieva, os dois aspectos que provocariam essa redução do crescimento são a Covid-19 e as dificuldades do setor imobiliário. Mas a chefe do FMI ressaltou que a China tem uma margem de manobra orçamentária para estimular sua economia e enfrentar qualquer pressão, inclusive uma redução do crescimento. A China condenou os comentários do premier britânico sobre os protestos sem precedentes que ocorrem no gigante asiático. Nessa terça-feira, Rishi Sunak criticou a repressão às manifestações contra a política Covid-0. Durante os atos, um jornalista da BBC foi preso e espancado por policiais. O premier comentou sobre os protestos no gigante asiático e alertou que a China representa um desafio sistêmico aos valores e interesses do Reino Unido. As observações do lado britânico ignoraram e distorceram os fatos, interferiram violentamente nos assuntos internos da China. A China se opõe firmemente a isso. O governo britânico convocou o embaixador chinês em Londres após a prisão do jornalista Ed Lawrence da rede BBC, enquanto cobria os protestos em Xangai contra a política anti-Covid da China. Sobre o caso, o porta-voz afirmou que o repórter da BBC se recusou a cooperar com a polícia no processo de aplicação da lei e agiu como uma vítima. Zhao disse também que a BBC distorceu os fatos. A prisão de Lawrence ocorre em um contexto de tensão entre Pequim e Londres, em meio às fortes críticas do Reino Unido pela restrição de liberdades na ex-colônia britânica de Hong Kong e pelos violentos incidentes registrados recentemente em representações chinesas em solo britânico. E chegou a hora de falar da Copa do Catar. Dois confrontos das oitavas de final da Copa já estão definidos. A Holanda vai enfrentar os Estados Unidos e a Inglaterra vai disputar outra vaga contra Senegal. Vamos ver agora um resumo dos jogos de ontem. Sem muitas dificuldades, a Holanda venceu o Catar por 2-0 e confirmou a classificação em primeiro lugar do Grupo A. Os gols foram marcados por Cody Gakpo e Frank de Jong. Para o Catar, a primeira participação em Copas não deixa de ser uma decepção, depois de 3 partidas sem nenhuma vitória e apenas um gol marcado. No mesmo horário, o Senegal bateu o Equador por 2-1 e também garantiu vaga na próxima fase. O jogo foi tenso. Ismaila Sarr abriu o placar para Senegal. Moisés Caicedo empatou para o Equador, mas o zagueiro Kalidou Koulibaly fez o gol da vitória para os senegaleses. À tarde, os Estados Unidos venceram o Irã por 1-0 e também passaram para as oitavas de final. O único gol da partida saiu no final do primeiro tempo. Christian Pulisic, que joga no Chelsea da Inglaterra, foi quem marcou. E por fim, a Inglaterra passou com tranquilidade pelo país de Gales e também se classificou. O jogo terminou 3-0 para os ingleses, com 2 gols marcados por Rashford e o outro por Phil Foden. Com esses resultados, a Holanda enfrenta os Estados Unidos no sábado e a Inglaterra pega Senegal no domingo. E além de Camarões, o Brasil deve ter outro adversário na partida da próxima sexta-feira, o gramado do estádio 974. Os jogadores brasileiros reclamaram bastante do campo no último jogo. Além disso, o lateral Alexandro está fora do confronto. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, anunciou que o lateral esquerdo Alexandro, substituído no final da partida contra a Suíça, está fora da terceira e última rodada da fase de grupos. Ontem, Alexandro sentiu dores na região do quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos um exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou uma lesão muscular no músculo do quadril esquerdo.
O atleta não terá condições da próxima partida contra Camarões. O jogador se junta a Danilo e Neymar no departamento médico. O lateral direito e o atacante foram diagnosticados com lesão ligamentar nos tornozelos esquerdo e direito, respectivamente. Já classificado para a próxima fase da Copa do Mundo do Catar, o Brasil pretende fazer uma consulta profunda à FIFA sobre o gramado do estádio 974. A informação foi repassada pelo coordenador técnico da seleção, Juninho Paulista, após os jogadores criticarem o mau estado do campo. Se terminar na primeira posição do Grupo G, o Brasil vai jogar a partida das oitavas de final contra o segundo colocado do Grupo H no mesmo estádio. Mas o Brasil já tem uma conquista para comemorar na Copa do Catar, antes mesmo do tão sonhado hexacampeonato. É que uma brasileira fará parte do primeiro trio de arbitragem feminino na história dos mundiais. A brasileira Neuza Bach vai entrar para a história na próxima quinta-feira. Ela vai fazer parte do primeiro trio de arbitragem feminino em todas as edições de Copa do Mundo. A francesa Stéphanie Frappart foi escolhida para apitar a partida entre a Alemanha e Costa Rica. Antes de ser anunciada como árbitra principal do confronto, a francesa atuou como assistente em 2 jogos do Mundial, México, Polônia e Portugal e Gana. O duelo, decisivo para a definição dos classificados no Grupo E para as oitavas do Mundial, vai acontecer no estádio Al Bayt, em Alcor. Além de Neuza, a mexicana Karen Dias Medina foi escalada como assistente para a partida. As 3 fazem parte da lista de 36 árbitros que participam do torneio no Catar. As outras mulheres no grupo são a ruandesa Salima Mukansanga, a japonesa Yoshimi Yamashita e a americana Catherine Nesbitt. Vamos conferir a programação de jogos para essa quarta-feira. Vamos ver o que tem para hoje. 2 partidas estão marcadas para o meio-dia, ambas pelo Grupo D. A França enfrenta a Tunísia e a Dinamarca pega a Austrália. À tarde, às 16 horas, 4 horas, acontecem mais 2 jogos, esses pelo Grupo C. A Argentina mede forças com a Polônia e a Arábia Saudita joga contra o México. O grande jogo marca o encontro entre 2 gigantes do futebol mundial, Messi e Lewandowski. Os dois somam 1.419 gols, 67 títulos e 118 prêmios individuais na carreira e são a grande esperança de suas respectivas seleções. Teatro, orquestra, coral, dança, todas as manifestações artísticas se misturam para narrar um momento histórico do nascimento de Jesus. No especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus, ele já está quase pronto para a apresentação, que será exibida no dia 24 de dezembro, aqui na Hit TV. Vamos juntos conferir na reportagem especial da Maria Clara Leite. Energia, vibração, alegria. E olha que esse é só o ensaio da grande apresentação de fim de ano da Igreja da Graça. A cada ano, o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus traz um enredo diferente. E em 2022, o tema é a decisão. O espetáculo vai estimular uma reflexão nos espectadores sobre a mudança que Jesus pode fazer em suas vidas. O tema ele surgiu quando eu estava orando e eu falei, Jesus, o que pode ser diferente? 6 anos à frente de um especial, o que eu posso trazer de novo? E aí Deus ele abriu nos meus olhos e apenas disse, revele ensinamentos do meu nascimento. Quando eu nasço em um lugar, tudo se torna diferente. O diretor-geral e roteirista do espetáculo conta que a mensagem começa a ser transmitida por meio da peça teatral que traz a história de uma adolescente. Próximo ao Natal, a jovem faz uma pesquisa sobre o assunto na internet e, ao clicar em um link desconhecido, ingressa uma viagem no tempo. E lá ela encontra com o profeta Isaías, com o anjo Gabriel, José, Maria, e ela então recebe ensinamentos. E eles também extraem coisas dela e é muita emoção. Vê aquela jovem ali? Ela é Maria e ela não sabe, mas dará luz ao filho. Ela é Maria? São ensinamentos, desde as profecias sobre o nascimento de Jesus, que nós devemos trazer para o tempo atual e que fazem toda a diferença nos dias de hoje. As cenas se misturam a muita música e dança em um grande musical.
Por exemplo, essa música que está sendo retratada aqui atrás de mim, entra numa parte em que o profeta Isaías fala com a personagem principal. Olha, para você ter um Natal diferente, você precisa entregar tudo que você tem e é a Deus. E é o título dessa canção, né? Te entrego o meu tudo. Sob o comando do pastor Rogério Rosa, a Orquestra da Igreja da Graça também tem participação especial no evento. E o coral apresenta 2 canções que prometem emocionar o público. Tem até coreografia, né, pastor? Poxa, com certeza. Porque já pensou nós cantando aquela música alegre, todo mundo parado? Não. Nós estamos falando de vida, que Jesus nasceu. Então, se ele nasceu, nós temos que passar isso para o povo, para o público que estarão assistindo. E para nós é uma alegria imensa, porque a gente já sente Jesus dentro de nós. Então, a gente consegue transmitir isso com maior facilidade. A gravação da grande apresentação natalina será no próximo dia 15 de dezembro, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. E na véspera de Natal, você acompanha a exibição do espetáculo a partir das 10 horas da noite, na HIT TV. Então não perca no dia 24 de dezembro a exibição do grande especial de Natal da HIT TV aqui no nosso canal. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Vrenick chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até mais.